as curiosas do seu dia a dia, te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinha Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. Oxe Moleque. Oxe Moleque. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim. Quem nunca sofreu com um sentimento desse, né? Bom dia, meninas. Bom dia, Paulinha Almeida. Bom dia, Solange Lima. Deixa eu só... Cadê os nossos microfones? Agora. Bom dia, Sol. Bom dia, Nádia Medeiros. Bom dia, Paulo Almeida, Solange Lima e nada mais estaremos aqui iniciando esse programa maravilhoso através, né, das ondas do rádio, do Facebook, do Instagram. Então estamos aqui começando a nossa multiplataforma, não é isso, meninas? Exatamente. E Mais um sábado de problema técnico corrigido. Exato, que bom, maravilhoso. Então, hoje a gente vai abordar um tema bastante interessante e corriqueiro em nosso cotidiano, né? Principalmente nesse período de pandemia, esse assunto vem bem a calhar, né? Inclusive foi um pedido de um acompanhante nosso, né? Isso, de um nosso ouvinte favoritíssimo que está aqui com a gente, sempre. Alô, Mário! Mário na escuta, bom dia! Bom dia, fica ligadinho aí com a gente que a gente hoje vai debater sobre o tema que você deu palpite pra gente. Vamos falar também sobre inveja, né? Sobre medo, sobre ansiedade, essas emoções que desafiam a gente no dia a dia. Exato, né, inclusive o tema proposto foi emoções que nos desafiam, tipo a inveja, o medo, a ansiedade, como lidar com isso, né, na sociedade. A nossa convidada ainda não chegou, né? Teve um probleminha técnico, mas enquanto isso iremos fazer a programação. Você pode estar participando, né? Daqui a qual é o seu medo? Isso. Interagindo pela live, porque nos telefones ainda a gente não vai atender nesse primeiro momento, só no segundo bloco. E aí você pode estar interagindo, né? Isso, menina. Mas quem for ligar no segundo bloco vai ligar para que número, Sol? 3521-3006 ou 3521-3002. E já mandando um abraço aí para todo mundo que já está por aqui na nossa live. Isso. E o pessoal que está nos escutando pelas ondas do rádio, né? Meninas, e para explicar o pessoal, né? Porque no Instagram é uma plataforma nova, né? Exatamente. A nossa presença na plataforma do Instagram. E conta aí essa novidade, meninas. Então, a gente tinha essa ideia desde o começo do Oxe Moleque de fazer um programa de multiplataforma. A gente não é só um programa de rádio, tá? Então a gente quer estar junto de vocês aqui na rádio e a gente quer estar junto de vocês onde quer que vocês estejam. Como a nossa Calheta é uma rádio comunitária, a gente tem um alcance pequenininho para ir mais longe, quebrar fronteiras, não é isso, Nádia? Isso, Oxe a gente Moleque sem teve fronteiras. essa ideia, isso mesmo, de chegar para vocês através das lives no máximo de plataformas que a gente conseguir. Então a gente já está com vocês no Facebook desde o início, a gente está com vocês agora também no Instagram e a gente espera muito em breve conseguir os nossos 1000 seguidores para estar também no YouTube. Exatamente, é por isso que a gente já começa solicitando a vocês também a seguir a gente, pra gente chegar ao cá e conseguir fazer essa transmissão também pelo YouTube, né, pessoal? Exatamente. E aí, falando menina? sobre sentimentos, alguém aqui já foi vítima de inveja, tá sofrendo de ansiedade? Quem nunca, né? E coisa antiga, né? Coisa antiga isso, né? É. Desde o tempo de Caim e Abel, que foi por conta da inveja, né? Que ele matou o irmão. Eu não sei quem matou quem, eu sempre me confundo. Mas alguém matou alguém. Exato. Desde o começo da Bíblia, por conta da inveja. E aí, meninas? Rapaz, inveja é uma coisa que muita gente deixa de viver por causa dela, viu? É verdade. É preocupante porque não é só o fato de você saber que fulano Beltrano tem inveja de você. É o quanto você deixa de viver sua vida com medo do que vai mostrar para fulano Beltrano que tem inveja de você. Exatamente. E aí, isso. deixar de viver vale a pena, Solange? Não, de forma alguma. Mas tem gente que, né, que fica com os sentimentos presos e fica
preso àquela pessoa que tem inveja dela, né? Isso. Foca muito nisso e deixa de viver, justamente por conta disso, né? Não vale a pena, né? Não, Na verdade, de a jeito gente nenhum. tem que pensar no quanto esses sentimentos ruins dominam a gente. É justamente por isso que o tema é emoções desafiadoras, né? Exato, e dentre essas emoções, né, da inveja, por exemplo, a gente é de todo um contexto, né? Muitas vezes é alguém que chegou a estudar, aí a vizinhança começa a dizer, eita, essa menina não fala com ninguém, ou fulano não presta muito, não dá muita atenção, mas não sabe o que essa pessoa está fazendo, está estudando, está trabalhando, né? E Uma vida corrida. uma vida corrida, e isso faz com que as pessoas digam, o que esse pessoal tá fazendo? Esse rapaz aí que estuda e não tem tempo para dar um alô na vizinhança e tal. Senta aqui na calçada com a gente. Não senta na calçada com a gente, então acaba Justamente sendo- porque não tem tempo. Você não tem tempo, né? E com a pandemia também surge essa outra questão desafiadora, né, meninas? O medo, né? O pânico. Como é que vocês lidaram? Aqui eu falo com as apresentadoras, a Paula e a Solange, nesse momento de pandemia, porque pelo menos a gente conseguiu controlar um pouco isso com informações corretas, né? Isso. Fontes interessantes, mas tem gente que a gente ouviu pertinho da gente mesmo, que estava com medo, muito medo, inclusive com notícias muito fake, questão do Covid e tal. Como foi isso? Você sabe de alguém que passou por essa situação do medo, do pânico? Sim, muita gente. Como todo mundo sabe, né, de segunda a sexta-feira eu apresento um programa, que é o Show da Manhã, e nesse programa muitas pessoas se apegaram ao programa por conta da Covid, né? Por conta da pandemia, por estar em casa, e muita gente se apegou ao rádio por medo, né? Muita gente me falou também que compartilhou muita coisa pelo WhatsApp, né? Mandava para mim, isso é verdade. Eu, não, gente, procure a fonte direitinho e tal. Falando em medo, ela perguntou se a gente teve medo. Passei por medo, sim, claro. Quem não passou por medo, né, Paulinha? Exato. Todo mundo teve medo. A diferença foi que a gente não parou de trabalhar, né? Nossos serviços são essenciais, que é de informação, e a gente não parou, e por isso a nossa cabeça também não parou. Mas quem teve que parar de ficar em casa se alimentou de muita coisa ruim. Eu acho que, na verdade, é essa preocupação com essa chamada fake news, gente. Falsidade, coisa falsa que não presta. Boato. Né? Esses boatos da gente. Né? Isso que, na verdade, fez agravar, né, a situação psicológica de muita gente. Isso. Né? Muita gente entrou em depressão, ficou com esse pânico, né, de verdade, muito mais pelas fake news do que pela realidade em si. Claro que a pandemia é algo muito sério, né? A gente vem debatendo isso aqui desde o começo com vocês, mas o quanto isso foi agravado pelas fake news realmente está fora do jornal. Né? A gente teve aqui relatos de ouvintes nossos que participou com a gente aqui desde o início, né, Sol? Isso. Que realmente se abalaram muito e acabaram deixando, inclusive, de assistir TV, por exemplo. De tanto que só vê notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. E as redes digitais agora, as redes sociais, né, vieram realmente só trazendo aí essa elevação imensa desse pânico do que, na verdade, a gente até então desconhece. Né? Pouco sabemos sobre a Covid. Exatamente. E o medo, né, está associado justamente a essa questão da ansiedade, né? E o Brasil é campeão dessa questão da ansiedade, como lidar com a ansiedade nesse período, né? Porque essa questão das nossas emoções, principalmente as negativas, tentam tomar conta das nossas vidas, se assim a gente permitir. Então é para isso que a gente tinha pensado, né? Pensou em trazer a nossa querida psicóloga Maíra Albuquerque para estar conosco, mas em razão de algum probleminha técnico, ela Ela ainda tá aqui ao vivo na live. tá ao vivo na live. Instagram, no Maíra. Instagram. E a gente tá aqui ansiosa, esperando para ver se ainda dá tempo ela comparecer, estar com a gente, dar um minutinho, né, de atenção ao público em relação ao tema, né, que nada melhor do que alguém da área para estar abordando um tema tão interessante. Ela deixou, inclusive, um comentário aqui bem interessante. A infodemia adoece mesmo. Info de informação, né? Isso. A gente tem uma pandemia, a gente está vivendo uma pandemia
E paralelo a ela, a gente tem esse terminho aí que a gente está usando, é uma neologia, infodemia, gente. É informação errada, excesso de informação de verdade, de informação, né? Que entra na cabeça da gente e faz a gente adoecer. E como a gente está falando de sentimentos, de sentimentos de inveja, sentimentos de pânico, medo, ansiedade, saiu uma reportagem ontem no Diário de Pernambuco que foi o seguinte: os prejuízos mentais da pandemia já são considerados a quarta onda da Covid-19. Aí tem uma foto aqui de um senhor em um cemitério chorando muito. Gente, isso aí foi muito sério, porque foram mortes, né, que ao mesmo tempo, muitas no mesmo dia, pessoas sendo sepultadas, né, sem o devido... sem a despedida da família. Sem a despedida, né? exatamente, a palavra é essa. O luto. E como fica a cabeça desses familiares, né? E é um dos sentimentos, né? O medo, a ansiedade, todo mundo ficou com isso. Eu acredito que todo mundo, né? Todo mundo. Uns lideram mais... Aquela cena, na verdade, da gente ver os novos velórios acontecendo sem família e aquele monte de cova sendo aberta nos cemitérios Isso. afora, né? Imagens aéreas, inclusive, de novos cemitérios. Aquilo é assustador, realmente. É totalmente Sim. fora da nossa realidade. A gente nunca viveu isso. É um Exatamente. momento trash que a gente tá vivendo, né? E assim, esse sentimento vem do turbilhão, porque Isso. antes a gente sabia de mortes, hoje a gente tem nomes, né? Isso. Números e números, Isso. então cada vez mais próximo, e os nossos sentimentos acabam que ficando mesmo. Por exemplo, a gente nesse momento, mesmo estando vacinada, né? Eu fui vacinada, a Paula também foi, a Solange também foi, a primeira dose. Então, assim, ainda assim, temos medo de sair na rua, de ainda manter os cuidados com todo o produto comprado, né? Higienização, o uso do álcool. Lavar as mãos sempre que possível, porque a gente vê tantas cenas que a gente não quer estar naquele lugar. Exatamente. Inclusive- E, na verdade, a vacina não vem garantir 100% da nossa proteção, né? A gente precisa continuar se cuidando, mesmo quem tomou a segunda dose, né? Porque ela diminui, na verdade, aí o risco da gente pegar o vírus e agravar. E Ela foi o não caso é de Ana 100%, Maria, né? Exato, Ana Maria Braga, ela já exato. tomou as 2 doses e ela pegou a Isso. Covid, mas não de uma forma grave. E isso, aí o povo pensa, pô, se não funciona, por que eu vou tomar vacina? Não, funciona assim. Rapaz, vá se vacinar. É como dizer assim, eu não vou tomar a vacina da gripe porque eu fiquei gripada. Não é assim, gente. Ela vai evitar que você Isso. tenha complicações. Formas graves. Indicações de forma de Exatamente. Graças a Deus a gente vem aí diminuindo o número de internação no nosso estado, né? Isso. Os leitos de UTI estão mais disponíveis. Ah, gente, eu vi uma Mas- reportagem também no JC do fechamento de uma ala de Covid. Lindo aquilo, Solange. Mulher, Você fica eu me me fazendo postei, chorar, né? é o maior trabalho, Solange Lima. Eu me emocionei, eu me arrepiei, porque são notícias Foi lindo, boas, foi né? lindo. A gente lamenta pelas pessoas que partiram, mas a gente agradece pelas pessoas que conseguiram se curar, e foram muitas. E a gente agradece pelos profissionais que estão à frente Exatamente, desde o início, profissionais né? de trabalho, exatamente. Aquele vídeo com eles realmente ali Ô, mulher, tô me emocionados, arrepiando. fechando ali aquele plantão, Isso. realmente foi... Imagina o coração dele, as emoções daquele povo, né? Isso. Imagine todas as emoções juntas ali. Ui. Muito lindo. Mayra tá dizendo aqui, tô chegando. Vem-se embora, mulher, vem-se convidada tá embora. aqui com a gente. É que a gente já veio dando aqui começamos a falar um Produzindo, pouquinho, né? a produzir, porque o pessoal pode estar interagindo nas lives, né, sobre essa questão do medo, da ansiedade. Por exemplo, né, a culpa. Muita gente confunde, né, a relação de dizer, "Eita, eu estou me sentindo culpada e eu vou descontar na comida." Isso. Quem não fez isso nesse período de pandemia? O Eu não fiz, medo, não. a ansiedade. Solange Lima. Juro. Eu sou daquele tipo de pessoa que trava. Não consegue. Eu não consigo nem beber água. Eita. Esse negócio da trava é interessante. Eu já passei por situação de assalto e eu travei. Pronto. Esse é o problema, eu acho, maior da gente não saber lidar com as emoções da gente. Exatamente. Né? Porque de repente, não é que você vai reagir a um assalto. Mas na verdade você travou na hora certa, né? Já que foi uma tentativa de Eu assalto. travei demais. Se ele mandasse eu correr, eu não ia correr. Eu, como, homem? Eu não Não consigo. vai, minhas pernas não obedecem. Não manda eu correr, não. Eu fiquei pensando nisso, meu Deus, ele vai mandar eu correr. Ele vai mandar eu virar as costas e sair pra eu não olhar pra cara dele. E eu não ia ter reação, porque minhas Pois pernas é. não respondiam. Né? Então, o quanto essas emoções que nos desafiam no dia a dia bloqueiam a gente, na verdade, de alguma ação que é necessária. Né? Mayra tá É chegando verdade. aqui com a gente. Vem essa Bom hora, dia. Malvina, estilo. Deixa eu abrir aqui o espaço para ela passar aqui atrás de mim. Pode vir pra cá.
Se aconchegue aí. Olha, Seja olha, bem-vinda. Mayra. Obrigada, meninas. Bom dia, desculpa o atraso. Deixa eu Realmente ajeitar teve um aqui. probleminha técnico, mas estamos aqui. Vai dar tempo sim da gente fazer um bate-papo massa. Sim, sempre, Deixa eu ajeitar sempre. aqui ao vivo. A gente só estava adiantando, enquanto a Paula organiza aqui, o tema para que os ouvintes, os internautas pudessem estar interagindo conosco diretamente. E agora, com a presença dela, a gente fica muito mais à vontade, porque você pergunta, ela A responde. gente fica mais seguro agora. Agora a gente tem realmente o nosso reforço Isso. próprio pro tema. Exato, né? Aproveitando para apresentar a Maíra Albuquerque, ela é psicóloga e da nossa cidade, viu? Uma profissional assim que vem aí se destacando, inclusive acompanhando ela na live aí, tem observado isso. Teve um sino aqui. Teve um sino, como Uma foi isso? sonoplastia diferente. Mas não foi nem... Bom, se apresente, Maíra, por favor. Gente, bom dia. Sou Maíra Albuquerque, né? Como o Nádia já falou, sou psicóloga clínica, sou desta cidade, filha desta cidade. Coisa boa. Com muito orgulho, né? E eu estou aqui à disposição para a gente conversar. E você falou, né, Nádia? Tô lá no Instagram, gente. Se vocês quiserem me acompanhar, @psi.maíra Albuquerque. Boa, então vamos começar, E aí, né? vamos falar sobre o ver nosso as tema, né? práticas. Sobre as emoções que nos desafiam, Maíra. O que é Vocês que mencionaram você a inveja aí já, não foi? Isso. Foi, já falamos de um pouquinho de inveja, do tem? medo. Do medo, da ansiedade, mas assim, muito pitoresco, né? Isso. Sim. Pitoresco, é? Olha aí. Meio chulo, né? Vamos falar. Vocês A gente são- fala assim, meio de uma formazinha mais chula, mais É, popular. Mas vocês são muito sabidinhas, viu? É porque, assim, quando a gente pensa no tema, o programa O Estimulei, que alinha com o nosso convidado, é justamente para que o nosso ouvinte seja beneficiado, né? Já que estamos numa rádio comunitária e agora na multiplataforma, então que todos tenham acesso à informação e se empoderem, né? Porque o nosso lema é empoderamento em relação à informação. E para isso convidamos a nossa querida Maíra Albuquerque para a gente falar sobre as emoções. Você, enquanto psicóloga, qual desses emoções que te chegam, né? Que chegam a ti com maior frequência, principalmente durante esse período de pandemia, né? Certamente a gente pensa que foi a ansiedade, e o medo, né? Também. também. Eita. Também, mas as emoções desafiadoras, elas são muitas, né? A gente colocou o termo desafiadora por quê? Vamos desconstruir já uma coisinha aqui. Sim, Bom. vamos. Bora. Nós costumamos polarizar as emoções entre positivas e negativas. Porém, todas as nossas emoções têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Até aquelas que nós não queremos ter, como a inveja, a culpa, os ciúmes, né? Tudo isso são emoções básicas do ser humano. São as emoções, assim, principais. A gente já vem com elas. E às vezes é interessante que elas aconteçam porque acionam um gatilho para que a gente possa reagir, é isso? E isso, pronto, vocês estão falando do medo, por exemplo, né? O medo, quem quer sentir medo, minha gente? Ninguém gosta de sentir medo, não. Esse frio na barriga, Né? né? Esse frio na barriga. Mas o Incerteza, medo, né? ele é extremamente útil para a nossa proteção, né? Para a nossa autoproteção. É através do medo que nós conseguimos nos defender de muitos perigos. Que nós conseguimos entender se a gente quer lutar ou se a gente quer fugir. Né? São aqueles instintos, né, de luta e fuga. O medo está relacionado a Foi. isso. A Paula, ela mencionou né, que em meio a um assalto ela travou. Vai, as perninhas não obedeciam. Paula, sabe qual é a minha reação? Correr. Não corri. Eu pensei, de repente, se ele mandar. Minha preocupação era se ele mandar eu correr, porque às vezes na situação do assalto, depois que ele faz o ato, né, ele mesmo diz, vira as costas e saia. E se ele mandasse eu fazer isso, eu não ia sair pra canto nenhum. Pra canto nenhum. Olha, tem esse risco. E o risco de correr é justamente ficar mais Isso. exposto por chamar mais atenção. Isso. Então é a luta e a fuga, né? Eu vou ficar aqui quietinha, eu vou fugindo. Eu falei trocado, né? Falei trocado.
Então, geralmente eu sou a fuga numa situação como essa. Eu já passei situações de verdade, viu, gente? Eu acho que nunca, As né? perninhas já passou, eu acho, algo E parecido. principalmente estudante, né, gente? Isso, Principalmente estudante é estudante, muito porque a alto. gente está no cotidiano aí, vivendo, lutando nesses Pra lá e ônibus, pra nesse cá, trem, totalmente vulnerável. vulnerável, enfim. E quais são os outros, Maíra? Gente, vamos pensar, tem uma lista enorme Não, de emoções. Na pesquisa eu Maíra, observei que tem uma existe a média de inveja branca? 27. Inveja branca, olha Porque o aí. pessoal fala muito de inveja Ah, branca, existe isso. Vamos falar de inveja branca, Bora, então. gostei. Inveja branca é um babado, né? O Que é uma mulher interessante que não fala- foi, Solange, que esse tema foi proposto, que a gente, Isso, na nossa live isso. anterior, um dos nossos ouvintes, como a gente lançou, diz, olha, queira falar de algum assunto, fale com a Pode gente, dar né? opinião, pode dar Opinem, dica. dá dica, então ele solicitou esse tema e a gente buscou alguém que pudesse estar esclarecendo. Qual foi o nosso ouvinte? É Só- Mário lá da Coab. Isso, ouvinte Mário. fiel que tá com a gente todo sábado, viu? Isso. Então, gente, a inveja é uma dessas emoções, afetos, né? Que a gente chama, um desses afetos que vem com a gente. E desde a nossa primeira infância a gente já vai desenvolvendo. Só que a inveja é um afeto que nós recusamos. Ninguém quer ser chamado de invejoso. Ninguém quer ser invejoso. A gente até assume que a gente sente culpa. A gente até assume que tem um ciúminho. Mas assumir inveja... Já vai 3 sentimentos em um só, né? Três e só, é. A inveja parece que a gente resiste, a gente entende como algo que fosse de fora, que não fosse de dentro, mas é de dentro, né? Então ali Freud falava assim, que desde daquelas primeiras experiências das diferenciações dos sexos, quando a criança ali pequenininha e tá, não, eu tenho um pipio, eu tenho pinto, pitoca, você tem, eu não tenho, ali já começa a desenvolver sentimento, né, de inveja, né? E o que é que a inveja provoca? Se você tem um tênis amarelo, que eu achei massa, que eu achei show, mas eu entendi, naquela hora que eu vi aquele tênis lindo, que eu não tenho como comprar, a inveja é ativada, né? Gatilhozinho de inveja, a inveja é ativada. Então, se eu na mesma hora sinto um desconforto, porque é tudo tão rápido, né? Ali eu sinto um desconforto, não posso ter esse tênis. Então, o que é que eu vou fazer? Qual é o meu movimento quando eu tô com inveja? É de querer menosprezar, de destruir. Então, assim, Muito é chamativo bonito, esse amarelo, né? é muito chamativo, depois Que nunca Então, tá perfeito, é, né? nunca tá está perfeito. É o que a gente fala assim no popular, né? Aquela pessoa despeitada. E aí? Só que todo mundo sente isso. Agora, qual é a questão, né? A inveja tem esse lado, que é esse lado destrutivo. Se a gente não se conhece muito bem, a gente não percebe que a gente vai fazer isso. Que a gente vai olhar pro tênis amarelo e vai dizer, metida com esse tênis amarelo. E os olhinhos revirando, né? Revirando, né? Aí tá. Se a gente não se conhece muito bem, a gente não percebe que a gente tá fazendo isso. A gente não reconhece que a gente tá sentindo inveja e não pode transformar essa inveja numa coisa produtiva. Como é que é a inveja numa coisa produtiva? É quando a gente olha pro tênis amarelo e a gente diz, puxa, senti um desconforto. Nossa, senti um desconforto. Eita, eu acho que eu tô mordidinha pela inveja. Mas peraí, o que é que eu posso fazer pra ter um tênis amarelo também? Porque eu preciso reconhecer que eu tô admirando. Né? Então aí a inveja ela já vai para um lado da admiração. Aí quando as pessoas dizem, amiga, eu tô com inveja branca de você, né? Quando as pessoas conseguem assumir um pouquinho a inveja, elas chamam de inveja branca, para dar um tom mais bonzinho. Mas inveja é inveja. Inveja é inveja. Né? Então você, amiga, tu não sabe, preciso te confessar, Nádia, mas essa tua blusa roxa, É porque é do Oxumulé. aí E eu ela posso veio dizer, combinando, eu viu? vim combinando, com certeza. Poxa, eu quero ter uma também. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para ter uma dessa. Eu vou juntar uma graninha e eu vou conquistar o meu também. Então, assim, é pegar isso e transformar. Toda emoção ela tem uma função transformativa. Uma função que pode ser útil para nós. Agora, para que a gente possa utilizá-la bem, a gente tem que se conhecer. Tem que ter um nível bom de autoconhecimento. Porque senão a gente nem vai perceber que sente. Nem vai Maiara, perceber que ela quando tá a ali. inveja chega a um nível muito sério, de uma pessoa ser até ameaçada, até chegar ao assassinato, que eu já ouvi falar por conta de inveja. Temos casos na Bíblia, né? Mas já vi casos aqui na cidade de que a pessoa matou só por inveja mesmo. Olha,
Você tirar a vida do outro por inveja. é algo assim que a Exatamente, gente, não era nada. né? Ele tinha as mesmas coisas que o outro, mas eu acho que ele queria a vida dele, não queria que ele existisse. Talvez fosse isso. Olha só, não queria que ele existisse. Como essa frase é forte. Muito. É típico da inveja. Isso. Eu preciso destruir o outro para parar de sentir esse desconforto. Né? Ao invés, ele poderia ter mudado a posição, mas ele não conseguiu, não teve recursos emocionais naquela situação, né? Naquele tempo, a gente também não sabe a história, a criação, né? Tudo que essa pessoa passou, porque também não, as coisas não são assim do nada. Isso. Não, de jeito Né? nenhum. Porque a gente trouxe assunto aqui, né, de coisas de objeto, né, mas tratar de pessoa, eu acho que já é algo muito mais sério, né, e perigoso, né? Sim. Demais, demais, demais. Aí já vai pro campo do patológico, né, gente? Inclusive a inveja, você cria um boato sobre aquela pessoa que não é verídico e aquilo vai aumentando de tamanho de um jeito que os outros vão pensar que aquilo foi verdade. Uhum. Por conta do invejoso que fez aquilo tudo. Né? Isso aí é perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu acho que é desse tipo de inveja que Mário estava falando. Viu? Acredito que sim. E aí, levando, como você disse, Mayra, para essa questão mais patológica, né? Vem muito dessa ausência desse autoconhecimento. E qual a orientação, na verdade, que você daria para essas pessoas que chegaram nesse nível de patologia, de fato? Sim. Né? Precisa ter um acompanhamento profissional com urgência, né? Porque é muito importante que cada pessoa possa ressignificar a sua própria história. Como a gente estava falando, nada acontece do nada. Sempre tem uma base, sempre tem um fundamento, sempre tem algum gatilho que está ali provocando outros comportamentos. Então a gente pode, né, resgatar muitas coisas, a gente pode sarar muitas coisas dentro de nós. Mas a gente tem que querer. Tem que querer. Está bem associado à personalidade. Isso. E estar junto a um profissional seria ideal. Sim. Na maioria das vezes, né? Obviamente, né? Que até a gente que diz assim, eu não estou com nenhuma dificuldade no E eu momento. tô doida para ir pra psicóloga. E eu tô doida pra estar psicóloga ou psiquiatra e tal, né? Sempre diz, Tô tô doida não, acompanhada tô doida por um não. psicólogo. É a Mas primeira por quê? reação. Porque estás doente, estás com algum problema. Ai, gente, Que a na vida verdade, é um o profissional turbilhão de da coisa, né? psicologia vem aí ensinar a gente a ser a gente mesmo, né? A se Exatamente. reconhecer. Né? É tão importante. Se todo mundo, eu penso dessa forma, se todo mundo fizesse uma terapia de tempos em tempos ou cotidianamente, né? Eu acho que a gente teria uma humanidade, inclusive, mais positiva. A gente tá com o ouvinte na linha, gente. Alô, bom dia. Bom dia. Oi. Mulher. Hoje, homem. Bom dia! Muito grato pela lembrança. Sim. Primeiramente, parabenizar, né? A entrevistada, chegou um pouquinho atrasada, mas veio. Obrigada. E eu estava ansioso aqui, eu estou torcendo que ela venha mesmo. Viviane, Solange, Paula e como é o nome da outra? Nádia. Vocês, rapaz, ninguém melhor do que vocês, né, para abordar temas tão importantes como esses que você está abordando hoje. Na realidade, eu fiz uma intervenção aí, sugeri o tema de inveja, porque eu já fui vítima, né? Digo a você, não sei no dia de hoje se continuo sendo, porque a inveja também não é uma coisa assim tão clara, né? Às vezes as pessoas, né, fazem por trás, e você não está imaginando se vai alcançar ou não. Mas o importante, Solange, é que parece mentira. Esses dois pontos aí que vocês falam, né, o medo, a inveja, começando pela inveja, a gente nasce, cresce, né, se desenvolve no meio social, conhecendo as pessoas, e as pessoas são diferentes, agem de maneira diferente. Sim. E foi falado aí a questão de comprar um tênis, né, de a pessoa possuir um tênis, mas quando eu vejo dessa forma aí, até endossando a palavra de vocês, quando eu vejo alguém invejar a compra de um tênis, invejar a compra de uma blusa, invejar até um próprio automóvel, eu acho isso como uma inveja sadia, tu tá me entendendo? A inveja mais perversa, perigosa, Solange, é essa que realmente você citou aí. Sim. É aquela do indivíduo querer a qualquer custo destruir, tu tá me entendendo? Sim. Destruir a boa vida de um indivíduo, porque simplesmente ele
não gosta que você seja uma pessoa inteligente, não gosta que você seja uma pessoa esclarecida, não gosta que você saiba agir diante das situações. Você está me entendendo? E aí provoca uma situação indesejada até certo ponto, que é uma imagem negativa para terceiros. E aí é onde mora o perigo, Solange. Quando ele passa a atingir aquela pessoa, vamos dizer assim, de uma denunciação caluniosa, de uma difamação, e alguém que está do outro lado pensar que você realmente é uma pessoa má. Você está me entendendo? Exatamente. Então, isso daí é que é mais perverso, é mais preocupante. Eu sempre costumo dizer que Deus dê vida longa aos meus inimigos para que de pé eles possam aplaudir minha vitória. Então eu tenho sempre isso no meu coração e carrego sempre comigo essa imagem. Eu invejo sim, Solange. Todos nós temos um pouquinho de inveja, Sim. mas a inveja do bom sentido. Olha, fulano trabalhou, fulano conseguiu, né, se estabilizar, fulano melhorou de vida. Então eu também tenho como fazer assim. Eu vou trabalhar, eu vou melhorar minha situação de vida para que eu possa. Então essa inveja é salutar, essa inveja é sadia. Mas a inveja perversa, essa que eu acabei de citar, ela é muito prejudicial. E aí é o que mais nós vemos, né, na sociedade, só mais que está me entendendo. Perfeitamente, Mário. Com relação ao medo, isso aí eu diria a você que nós passamos agora só ter uma prova real, que foi essa pandemia. Quem de nós, só ser humano, não tivemos um pouquinho, vamos dizer assim, né? Sim. Um pouquinho de medo. Todos nós passamos, né? Todos. Até certo ponto de desequilibrar o seu emocional. Isso daí foi o ponto mais crucial que deixou muitas pessoas, né, doentes, né, até hoje em tratamento médico. Mas por poder de Deus, Deus colocou a mão, está colocando a mão, está estendendo a mão para nos tirar desse sofrimento. Você está me entendendo? Ok, Mário. Então aí eu gostaria da reflexão de vocês, justamente desse aspecto. Por que a gente ainda depara com esse tipo de pessoas? Quando você não pode sobreviver, quando você não pode alcançar os seus objetivos, você peça a Deus, faça uma oração a Deus, peça a Ele que tudo aquilo que a gente peça, Ele consegue. Né? Não chega da noite pro dia, mas vai chegando ao fim, você perceber, você vai alcançando os degraus da vida. Um bom dia para vocês e boa sorte. Obrigada, Mário. Obrigada, Mário. Bom dia. Eita, ó, chega. Essa desconstrução, essa destruição do próximo, né, Mayra? É isso que é a patologia do negócio, é isso que preocupa. Demais, demais. E ele falou assim, faça uma oração a Deus e tudo mais, né? Para a pessoa fazer, para a pessoa se livrar. É muito importante. Porém, a pessoa só vai fazer essa oração se ela reconhecer um pouquinho que ela tem essa dificuldade. O problema dessa pessoa que é muito invejosa é que ela não olha para dentro. Ela projeta tudo fora. Então o problema nunca está com ela. Ela nunca é o problema. O problema é sempre o outro, né? Como ele falou, né? Que é muito isso, é muito aquilo. Então o problema é sempre no outro. Como é que ela vai pedir ajuda de algo que ela não se dá conta? Né? Então é realmente um processo delicadíssimo, né? Até que a pessoa se dê conta minimamente, poxa, o que é isso que eu estou fazendo? Por que eu não estou vivendo a minha vida? Vocês percebem que também que a pessoa que tem essa inveja, ela não vive a vida dela, não. Não, ela vive a vida do outro. A dela e de muitos Na outros. verdade, né, tanto o invejado sofre pela situação que incomoda, mas eu acho que o invejoso sofre muito mais, justamente porque não tem esse auto-reconhecimento, né? Exatamente. Então, assim, é um sofrimento duplo. E no meio disso pode vir até uma culpa em alguns momentos, sabia? Porque você sente a inveja, você sente que precisa aniquilar o outro, mas se você tiver um senso... aparecer, né? Porque eu só vou poder ter evidência se o outro não estiver aqui. Exatamente. Né? Então, se for uma pessoa que tem um senso moral dentro de si, em alguns momentos, quando ela fizer uma coisa má em direção ao outro, ela vai sentir até uma pontinha de culpa. Só que talvez também ela não perceba que ela está sentindo culpa por causa disso. Aí ela só vai entender que tem mais um desconforto em cima de outro. Isso. Uma angústia em cima de outro, um buraco sem fim. Eu já sofri um ataque assim de inveja, vários, né? De que a pessoa chegava na minha casa, tal, eu comprei um perfume, ela,
E esse perfume é bom? É bom, eu gosto, não sei o quê. 15 dias depois ela estava com perfume. Mandou comprar o perfume. E já senti algo ao contrário, de eu falar alguma coisa e ela dizer que eu que estava com inveja. Porque eu dei uma dica para casa dela. Entendeu? Eu falei, mas não é fogo o negócio. Mas sabe como é que é o nome disso? É projeção. Exatamente. Né? A gente acaba projetando no outro, quando a gente não suporta aquilo que está dentro da gente, o que é que a gente faz? Joga no outro. Isso. Então a gente diz que o outro que é. Né? Então, por exemplo, um marido que é extremamente desconfiado da mulher, né? Então, se você está me traindo, muitas vezes é ele que está traindo. Exatamente. Por quê? Porque projeta no outro aquilo que é seu. Não seria melhor transformar isso? Esse perfume é bom? Franze a testa, provavelmente. Com Esse certeza. perfume é bom? Poxa, esse teu perfume é bom mesmo, né? Olha, é assumir, é aceitar. Essa é uma estratégia, assim, uma primeira estratégia para a gente lidar com os nossos sentimentos desafiadores. Aceitar que eles fazem parte de nós. Poxa, teu perfume é cheiroso mesmo. Se importa se eu comprar um igual. Compraste aonde, né? Avô, minha gente. Solange, divide. Quem é que te vendeu, Solange? Avô. Eita! Então a gente percebe que o problema não é sentir esse sentimento, mas deixar A forma como comandar, se lida com ele, né? deixar eles comandar a vida da gente, não é isso? Exatamente. Esse é o perigoso, né? Esse aqui é o perigoso. Então, falar de medo, por exemplo, né? Você falou da forma que a gente divide em pontos positivo e negativo. Qual seria o ponto negativo do medo, por exemplo? Ou, aliás, as vantagens, né? As vantagens, aliás, os né? dois lados. Vamos começar Positivo e pelas negativo. vantagens então, né? Que a gente já estava falando, que é essa autoproteção. Então, se eu sei que ali tá quente, né? Eu consigo me defender, eu não vou tocar. Né? Então, se eu sei que ali na minha rua, depois das 10 da noite, fica perigoso demais para eu ir para a calçada, porque tem assalto, eu não vou. Eu me defendo, porque eu tenho medo. Então, esses são medos reais. São medos que você olha, tem evidência, tem base. Agora, quando o medo passa a ser irreal, de coisas que a gente desconhece, a gente só sente assim, ó, só tô com medo. Só de pensar Então, naquilo já dá Então, o que é que ele vai fazendo? Ele vai fazendo com que a gente se retraia demais. Ao ponto de pode chegar o pânico. Aí vai chegando ao pânico, exatamente. Então, é um medo que faz com que a pessoa se sinta... A gente é vulnerável, né, gente? Sim, nós somos. sim, nós seres humanos. Vê só, a gente é vulnerável e a gente, por causa disso, a gente sabe que é vulnerável. Por causa disso, a gente vai criando as nossas redes de apoio, proteção. Quais são as redes? Família, comunidade, né? Pai, é mãe, é esposa, é marido. A gente vai fazendo a nossa rede, que é uma rede de proteção. Quando o medo ele passa do saudável, é quando a gente começa a se sentir tão vulnerável que a gente começa a se perceber menos que o pouco que nós somos. Enquanto humano, nós somos pouco, a gente é uma poeirinha. Mas quando o medo da gente passa do limite, é quando a gente começa a se sentir assim, tão vulnerável, mas tão vulnerável, parece que nada segura a gente. nem Parece essa que a gente tá rede toda de abandonada. apoio que a gente tem funciona. Nem essa rede toda, porque parece que a gente começa a esquecer dessa rede, inclusive, né? E aí se sentir abandonado. Inclusive o pânico está muito relacionado ao sentimento de abandono. Quem já sentiu, que sabe que é isso, sente aquele sentimento de abandono, assim, de tô só. E foi o que aconteceu na pandemia, né? Principalmente com os idosos, né? Isso. Porque se sentiram só abandonados porque não podia chegar perto, né? E principalmente aqueles que não tinham Solange Chegando em casa. chegando em casa, né? Na rádio, né? É verdade, é verdade. Aí a gente vem falar também, né, da culpa, da raiva, da inveja e tantos outros sentimentos que vêm prejudicando, principalmente nesse momento de isolamento que a gente estava passando e ainda está, né? E a gente pensa assim, o que tem a culpa nisso tudo, né? E o que é sentir a culpa? Assumir essa determinada emoção ou sentimento, esse sentimento mesmo, né? Como é que eu vou me livrar desse sentimento de culpa?
quando alguém diz assim, eu tenho inveja de determinada coisa, mas como diz, Poxa, a não é inveja pra ter branca, inveja, não é pra ter Não tem inveja. inveja. Então, eu tô Nada. me sentindo culpada porque Porque eu senti possui inveja. esse sentimento, né? Uhum. Então, às vezes é uma dualidade que você É. fica, não é isso? Exatamente. É uma Deixa antes de dualidade. Mayra responder, a gente atendeu o ouvinte, Mayra, desculpa. Angélica, bom dia. Bom dia e Deus te abençoe. Oi, Luzinete. Bom dia, querida. Amém. Eu não me sinto só e não me sinto só. Todo dia eu tenho Solange Lima. Olha aí. Obrigada, Lu. Converso, sorri, danço. Pronto, fico alegre sempre. Quer dizer que nessa pandemia você não se sentiu só, né, De Luzinete? jeito nenhum. Mas as pessoas se afastaram da sua casa por conta da pandemia? Mais ou menos. Certo. Eu não me incomodo não, porque eu não tenho medo. Muito Olha. bem. Aliás, eu tenho medo de tudo. Eu dizendo aqui, aí uma pessoa disse assim, então a senhora não tem fé em Deus. Eu disse, eu tenho sim. Mas Deus disse, livra-te dos males que eu te livro dos aires. Certo. Tá Viu? certo, Luzinete. Outra coisa, eu tenho umas vizinhas muito boas, mas eu tenho medo de falar certas coisas porque eu sei que tudo elas se dói. Então, é isso. Tá certo, minha linda. Obrigada pela sua contribuição, viu, Luzinete? Por nada, Deus abençoe aí a todas e dê muita saúde. Amém, Amém, querida. obrigada. Então, Luzinete, na verdade, ela é aquela pessoa que tem, né, um controle bom de si mesma, né? Isso? Ela controla as emoções. Ela busca esse controle. Isso. E é interessante que primeiro ela disse, eu não tenho medo de nada. Depois ela disse, eu tenho Eu tenho medo. medo de tudo. É que a gente é isso mesmo. É como aquilo que a gente falou, né? A questão da dualidade, né? Porque cada emoção, ela tem sua questão individual e que se a gente passar a ter autoconhecimento, de reconhecer, como a Maíra falou, né? Se a gente reconhecer, a gente consegue passar por ela de uma forma muito mais tranquila, né? Vou lhe Então, dizer, viu? Aqui a gente tem dois exemplos dessa dualidade que você falou. Duas Sim, pessoas diga aí. brabas e choronas. É verdade, é verdade. E como a gente tá falando de inveja, gente, a rede social é algo muito aberto, é uma revista aberta para inveja, né? Porque ela mostra uma coisa que talvez não seja. Isso. Né? E aí, na verdade, desperta sentimento de inveja de uma Isso, coisa que às de quem vezes tá nem do outro, existe. de quem tá do outro lado. E aí, mãe, o que a gente faz? É incrível, né? Porque quando a gente pensa nisso, muitas vezes nós somos tentadas a não nos expor algumas vezes. Muitas pessoas, inclusive, chegam no consultório com essas demandas. Tô com medo de me expor, não quero me Não quero expor. postar porque vai rolar inveja, porque as E- pessoas vão meter o dedão lá. vão falar de mim. É. Vão falar de mim. Então, essa também é uma pessoa que acaba vivendo em função do outro. Isso. A gente precisa ter essa liberdade também, né? Pra poder ser quem a gente é. Sem esse medo da inveja do eu outro. lembrei de um né? Em ditado. vez de ser aniquilado. eu lembrei de um ditado popular que a gente escuta muito, né? Fale de bem ou de Fale ruim. mal, Fale mal, bem, fale mas bem. fale de Mas mim. fale de mim. Eu não sei se isso é muito bom, não, mas é mais ou menos isso. Essa frase, assim, parece que é de alguém que quer tanta atenção, né? Fale de mim, mas fale de mim. Fale, me Mas a deixe em gente poderia evidência. até trocar, né? Dizer assim, ó, não importa se falam ou não de mim, eu vou viver. Isso, Eu vou Essa é mais ser, bonita. né? Eu vou ser quem eu sou. É, isso na verdade, oi, Sol. Pois não, pode ficar. Na Pode verdade, falar. eu fiquei imaginando justamente esse lado negativo desses sentimentos ruins, né? Que é o lado que limita a gente, né? De agir, de ser feliz, de viver mesmo, como você Por falou. exemplo, quem está galgando aí espaço, né, no sentido profissional. Ah, eu queria tanto fazer isso, mas eu tenho medo. Mas você E aí, nem experimentou, isso, nem né? tentou. Nem tentou. Né? Esse medo lhe limita, aí já é realmente preocupante. Muitas vezes eu ficava pensando, né, em cursinhos, qual a necessidade de um profissional? Veja só a falta, né, de conhecimento, né, de um profissional de psicologia no cursinho. Aí eu digo, gente, pra quê? Mas justamente para lidar com essa situação, porque é na hora de uma prova que acaba lhe deixando, né, para trás. É essa sensação de não trabalhar o medo que você não consegue galgar outras coisas, outros
outras profissões. No cursinho, a situação de você ver seus colegas às vezes respondendo uma pergunta que você não soube responder. Poxa, eu não vou passar no vestibular porque fulano sabe e eu não respondi. Exato. E às vezes o medo, você sabe, não tem coragem de dizer e passa despercebido. Né? Isso. E aí não busca tratamento, né? Isso. Não busca acompanhamento e fica com aquela trava que lhe impede realmente de ter alguma coisa na vida. Então, Exato. colega, E o profissional vamos se ajudar, de né? psicologia, que é o profissional indicado, que Isso. vai tratar isso, que vai fazer você entender, se autoconhecer e entender justamente cada sentimento. Isso é importante, todo mundo tem que ter medo, tem, acabamos de discutir aqui, né? Mas porque ela aciona um gatilho que você reage. Em algum momento você está tão ansioso, por exemplo, a ansiedade. Qual seria as vantagens de ser ansioso em alguma coisa? Teria alguma vantagem nisso? Né? Porque a gente fica ansiosa com tudo, né? Por exemplo, a gente fez o aniversário do Oxe Moleque de um ano, né? Não, oxi, como é que ia ficar ansiedade se o bolo ia sair do jeito Exato. certo? Ah, obrigada. Se o bolo ia sair, se o bolo ia ficar pronto, se As as fotos camisas iam se ia ficar dar tempo legais, de se chegar. Se as camisas... Então, assim, tava tomando conta da gente, né? O grupo era... Teve 1 milhão de mensagens durante essa semana que iria acontecer. Então, diga aí, porque a gente já vai ter como exemplo, né? Vamos como base essa experiência de vocês. Isso. Qual é o lado positivo? Se for ansiedade, né? Claro. Mas essa foi normal. Por quê? Deu aquele desconforto, mexeu. Mas paralisou. Ou vocês resolveram não. tudo? Resolvemos tudo. Ai, que foi tudo perfeito. Resolveu tudo. Por quê? Porque essa ansiedade, essa adrenalina que vem, né, nessa expectativa de será que esse bolo vai dar certo? Será que aquilo faz com que a pessoa, no caso foram vocês, avance para a resolução? Olha a vantagem. Uma vantagem da ansiedade. Então, é esse avançar para a resolução. Nos leva a nos colocar. Agora, quando ela passa a limitar você, e começa aquela ataque cardíaco, você pensa, eu vou pro pronto-socorro porque senão eu vou ter um infarto. Não. Opa, que Uma suadeira na mão. Uma suadeira. Vixe, fica gelado. Fica gelado. É tanta coisa, né? E você não sabe por que você tá assim. Do nada o meu coração acelerou. Opa! Então essa ansiedade, ela já extrapolou os seus limites naturais e tá limitando a sua vida, né? Porque chega uma hora que essa ansiedade, ela começa a paralisar a pessoa. Começa a paralisar. Inclusive o pânico é um tipo de ansiedade. Né? É um tipo de ansiedade. Então a ansiedade tem várias formas de ser. Tá? Então, por isso que existe esse lado bom, né, da ansiedade, que coloca a gente pra frente mesmo. Parecido com o medo, ela também ensina a gente a lutar ou fugir. Né? Oi? Tô vendo a ansiedade e o medo andam paralelos. Todos eles andam. Ó, eu sempre digo assim, tá vendo esse pacotinho? É essa família. cesta É uma completa. família. E a mãe dessa família é a angústia. Eita. E a gente pensa nessa palavra angústia. Angústia, Deus me livre, quero nada. Queira. Que a angústia pode ser sua melhor amiga. Porque é a angústia que bota a gente pra frente pra viver. É a angústia que diz assim, Eu tenho que resolver isso. eu tenho que resolver. Mudar. Quer que eu preciso mudar? Nossa, não, aquela profissão, né? A angústia faz a gente Faz perceber as parte nossas do faltas. autoquestionamento, né? Um Isso. autoquestionamento. Então, ela move a gente pra viver. Uma pessoa que não tem angústia, ela não vive. Ixi, Maria. Deixa eu então dar uma passa a pausinha ser mais aqui, gente. angustiada. Então. Nádia, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma passada aqui em quem tá na live com a gente Certo. no Instagram e você dá uma passada em quem tá no Pronto. Facebook, ok? Vamos lá, quem acompanhou com a gente aqui desde o começo, Mirella Maluna, mandar um abraço pra ela. Nadejane Medeiros, tá lá em Portugal, Fifi, bom dia. Deixa eu ver, passando aqui, Mayra Albuquerque que tava aqui também. Nadejane dando bom dia pra gente. Opa, peraí. Sérgio Aquino estava aqui também acompanhando a live. Leandro Maia, abraço, Léo. Bom dia. Deixa eu ver se tem mais gente aqui.
Anunciada Moraes, tá aqui também na live com a Lá gente. de Água Preta, bom dia, o pessoal aí de Água Preta, naquele Ai, local que que saudade, tu a queres ir, usina de Paula? artes. Eu não Usina de quero ir, eu quero artes. levar vocês. Eita, é verdade. É, Vai chegar o tempo. Fica Nosso onde mais álbum- ou menos, Paulo? A usina Santa Terezinha fica, eu acho que na área rural de Água Preta. Eu não conhecia Água Preta toda a cidade, né? Mas quando a gente entra na cidade, a gente pega uma estradinha e vai-se embora pra usina, na estradinha de barro. Então, anunciada, fica atenta aí, viu? Porque a gente vai querer conhecer A usina de a arte. usina de arte. Então, A por usina favor. Santa Terezinha. Santa Terezinha. Isso. Érico Pontes tá também aqui na live com a gente. Luísa Vercosa, Natália Ribeiro, Marinete Saturno, dando bom dia, lindona Nádia. Bom dia, Marinete. Renata Ramos, Leide Medeiros, delegada Vilaneide Aguiar. Eita, doutora Vilaneide será a nossa próxima convidada, viu? Opa, seja bem-vinda já antecipadamente. É, Renata Ramos também, ela é uma psicóloga aí, muito aí, badalada, trabalhadora aí, Muito igualzinha a bem. nossa queridíssima aqui. Mas a gente só tem Dermaide, convidado né? topado aqui. filha. Sim, sim. Não tem ninguém meia tigela aqui, não. Então, doutora Vilaneide, o pessoal aí que já está vendo ela no Instagram, junto com a gente, ela vai estar aqui conosco, viu? Hoje Já não é vou isso lá. aí. Já estamos animadinhas por sua presença e pela Show de confirmação bola. que foi necessária autorização, viu, para ela estar aqui conosco. E foi concedida agora. Oba, que bom. Coisa boa. E quem é que tá com a gente no Paula, Facebook, eu tô com um Nádia? probleminha aqui, não tô conseguindo Deixa acessar. eu ver. Então, tá por aqui, ó. Leide Medeiros, que já deixou um abraço pra gente. A Maria Noêmia, bom dia, Maria. Um cheiro pra você. Valdirene Moura. Da Valdirene Moura, parabéns, meninas. Marcos Lemos, bom dia, Osmulei e todos os ouvintes. E o JP Filho, bom dia a todos. Deus nos abençoe ricamente. Shalom. Amém, né? Isso. Tá badalada aqui a nossa E live agradecer hoje. também Nossa, já aos nossa nossos plataforma. ouvintes que participaram. Ao Mário, Sim. né, que sugeriu aqui a nossa pauta, e também a Luzinete Moura, da 85. Mandar um abraço para todo o pessoal que acompanha a gente, Valmiro Bonfim, a Nil, da 55 da Coab, Edjanete Vanderlei, Silene Medina. Um abraço para todo mundo, viu, gente? Isabel. Isabel. Tá sempre com a gente. Isso, tá sempre ouvindo a gente. Cheiro para todo mundo. Exato. E aí, voltando aqui com a Mayra, a gente tá na reta final do programa. Minutos finais. Isso. Mayra, se a gente pudesse fazer um resumo desse monte de emoções, dessa cesta que a gente falou, esse balaio grande desse monte de coisa. Uma listinha básica pra gente identificar esses sentimentos, na verdade, que andam juntinhos. Isso, e se ela tiver no fator negativo, o que fazer, né? Isso. Eita, é bem amplo É agora. bem amplo, Porque né? só- É uma família, ó, né? Tá a a gente família. a gente precisa primeiro se observar. Gente, primeira coisa, meninas, nós precisamos ser curiosas sobre nós mesmas. A gente precisa parar e pensar, peraí, o que é que eu tô sentindo agora? O que é que tá se passando dentro de mim? A gente não tem o hábito de fazer isso. Não. A gente só vive no piloto automático, só Isso. vai, sabe? Estilo Zeca Pagodinho mesmo, deixando a vida levar. Isso não é bom não, minha gente. A gente tem que parar. Peraí, o que é que eu tô sentindo agora? A gente precisa aprender a nomear os nossos sentimentos. Muitas vezes nós sentimos algo, angústia, e a gente só diz assim, nossa, eu tô com uma coisa ruim, acho que eu comi uma comida que não me fez bem. E às vezes é a angústia, às vezes é a culpa que tá ali dentro. Então, quando a gente começa a treinar, nomear os sentimentos, a libertação começa a partir daí. Tem gente que associa a angústia a um pressentimento. Ixi, Verdade. vai acontecer alguma Alguma coisa. A gente já pode começar por uma listinha, porque assim, eu particularmente costumo fazer assim, tudo que eu quero fazer, eu jogo aqui. Sim. No papelzinho. Eu já botei aqui inveja, medo, ansiedade, pânico. O que é que eu colocaria mais na minha lista para eu tentar reconhecer em mim, né? E aí tentar ver os dois lados, o que é que tá acontecendo. Sim, colocou a culpa, Culpa, colocou a raiva, raiva, tristeza, ressentimento, Que família enorme. enorme, raiva, ressentimento. Nojo. Ixi, nojinho. Nojo. nojo, até a surpresa. Surpresa. Isso, até a Engraçado, surpresa. né? Surpresa. Até a Surpresa tem os dois lados, minha Tem filha. os dois lados, né? Então, assim, mas assim, os mais assim, básicos mesmo são culpa, raiva, tristeza, medo, né? Esses que a gente foi falando, inveja, Isso. ciúmes, né? Então, assim, começa a treinar, nomear o que você está sentindo. Se você percebe que você tem dificuldade em nomear o que você está sentindo, terapia é bom para você.
Você Coloca aprender a ranço nomear aí. seus sentimentos. Isso aqui que a gente acabou Ei, de fazer. coloca ranço aí na tua. Ranço, bicho, eu tenho ranço. É muito É bom ranço. ranço. Tem um ranço de tal coisa, tem um ranço de fulano. Não consigo nem ouvir a voz. E nordestino usa isso pra tudo. É, tudo Isso. que a gente pode Ranço desse colocar negócio. como uma aversão, Isso. né? Isso. A aversão, que também é um sentimento assim bem básico ali que tá ali, que a gente costuma rejeitar, inclusive. Então, assim, é aceitar, nomear os sentimentos, aceitar. Fiz a minha Puxa, eu tô com listinha. ciúme, fez a Tô com lista. isso aqui todinho. Eita. Ui. Então, peraí. Culpa. Realmente, primeira coisa, aceitar. Essa culpa é minha mesmo. Essa raiva é minha mesmo, não é do outro, não. É minha. Eu aceito. Ok, raiva, você tá aqui. Fala com ela. Sabe? Olha no olho da raiva mesmo e eu sei que você tá aqui. Vou cuidar de você. Não, Eu ainda vou cuidar de Vou mim ver agora. aqui resolver Eu o que é que você tá comigo. Eu O que é que você particularmente, tá viu, comigo. meninas, eu tenho uma, não sei se é um defeitinho. Mudando de Defeitinho de diminutivo. fábrica. Defeitinho de fábrica. Às vezes as coisas parecem não estar dando certo. Parece não estar dando certo em um determinado dia. Aí é quando eu junto tudo e resolvo um pacote só, no dia só. Todas as pendências é resolvido um único dia. Mas veja só, até chegar esse momento de dizer, não, isso está dando errado, eu vou para a listinha do papel. Isso aqui não está certo, isso não está certo. Hoje vai ser o dia que eu vou resolver tudo. Inclusive aquele ranço que eu tenho de alguma Sabe coisa. qual é o sentimento que movimenta isso? De Sim, assim, diga aí. eu agora vou resolver tudo, porque eu não aguento mais. É a raiva. Olha aí, tá vendo só? Ô, Nádia, eu também tenho esse defeito de fábrica. Olha, o lado positivo da raiva, ela bota a gente pra frente também. Pra Exatamente. resolver Porque você resolução. define e diz, caramba, eu passei O todo ódio. esse tempo e eu consegui resolver em um dia. Peraí, que agora eu resolvo. Peraí, que agora não sei se vocês também é assim. Eu vou, como dizem, né? Vou tirar o dia pra resolver isso. Ô, vai ou racha? Ou é hoje ou é nunca mais. Meninas, estamos nos aproximando do finalzinho. Mas antes da gente terminar, Nádia também ainda tem uma mensagem. A gente quer saber, quem escutou a Amália, né? Quer saber aonde você atende, meu amor? Sério. Pra resolver essa família toda que existe dentro da gente. Essa cestinha. Trouxe minha cesta. Boa. Quando vem com a cesta tá maravilhoso, né? Mas se vier sem a cesta tem problema não, que a gente começa a encher ela ali. Ótimo. De autopercepção. Então, gente, eu atendo por duas modalidades, que é online, né? Certo. Mas eu também atendo presencial no centro do Cabo. Vocês sabem onde é o Cabo Preve? Sim. Lá na Avenida. Historiador, É. eu atendo por ali, bem pertinho. Então, Boa. é bem centralizado para quem quiser o presencial. Mas para quem preferir o atendimento online, eu também tenho plataforma de atendimento online. E aí eu atendo pessoas do mundo inteiro. Mas o presencial é agendado com antecipação? Como é Tanto que é? presencial quanto online. Agenda primeiro. Certo. Né? De E a toda gente forma, faz fala com Mayra lá no Instagram. Fala comigo já. no Instagram, lá tem o link do meu WhatsApp. Você pode clicar, falar diretamente comigo no WhatsApp, tirar todas as suas dúvidas. Ai, que coisa boa. Inclusive, quem participou da entrevista ou vai assistir posteriormente, Isso, fica Pode. gravado sim, viu, É, gente? fica- Já vou respondendo aqui ao ouvinte que estava aqui falando, foi a Mari Elias Gabriel, que ela disse aqui, fica gravada, tava me lembrando do filme Divertidamente. Sim, as emoções. exatamente, fica gravado. E Manda se um tiver cheiro. alguma pergunta, pode Isso. deixar que quando, assim que possível, a Mária puder visualizar, ela consegue responder e assim sucessivamente. Já só mandar um alôzinho aqui pra Genilda Barbosa, que entrou conosco aqui no Facebook do Oxe Mulher. Bom dia, mulheres maravilhosas. Obrigada, Genilda. E é isso aí, né? Nosso vamos chegando ao quarteto, fim. né? Nosso quarteto Isso. aqui, formado por essas mulheres lindas e maravilhosas. Ó, Desejo a todos aí, né? Eu deixei, gente, uma falha técnica. Eu deixei a frase no outro papelzinho que não está aqui. ô, Gente. Nádia. Mas eu posso fazer uma frase Então assim, faça, improvisada. faça. A Solange faz. Não, você faz. Eu faço, aí no improviso. Faça no improviso. Psicólogo não é coisa de doido não, gente. Se permitam. Se permita, Exatamente. É isso pra se reconhecer, pra tocar a vida, pra ser dono de si, dono da vida também. E eu vou só complementar. Nossa mente, gente, é um jardinzinho que precisa ser cuidado. Então, é uma plantinha. Isso, Então, pra vamos cuidar. florir tem que cultivar. Exatamente. né? Todos os bons sentimentos e todos os sentimentos ruins precisam estar sendo cultivados pra gente poder saber lidar com tudo na E vida. nós, do Oxe Mulher, tiramos o nosso chapéu, batemos palmas para todos
todos os psicólogos do Brasil, do Cabo, do mundo. Parabéns para vocês que cuidam da nossa mente e do nosso coração, né? Corpo e alma, né? Isso. E aproveitar também, já que está gravado, né, ao vivo, a gente diz que a nossa convidada tem cadeira cativa aqui no nosso programa. Então, ela esteve aqui desde o comecinho do programa. Isso, a segunda programação. Olha aí. Então, quando quiser estar conosco, divulgar algum tema, trabalhar com a gente, fique à vontade. É só dizer, tem um espaço para mim, Nádia? Veja aí com as meninas aqui. Eu acho que é legal a gente falar de tal coisa, é só dizer a data. Oh, meninas, gratidão, viu, por esse acolhimento. Vocês são 10, assim. É muito bom estar aqui com vocês, né? Trocar com vocês. É um bate-papo muito gostoso, muito leve. Eu amo isso. Eu gosto de leveza. Oxe, mulher. E assim, a vida tem que ser leve. Exatamente. E a gente volta semana que vem. Eu só vou também só finalizar com uma frase, Paula, que eu tô vendo aqui, que é: não deseje o que é do outro, não usufrua daquilo que não é seu, não saia por aí difamando, denegrindo, acusando ou ferindo uma pessoa simplesmente por não conseguir possuir o que ela possui ou ser quem ela é. Exatamente. Ok, gente? Fechou Cuidado com essa chave de inveja. ouro. Oi, bom Até semana que trabalho, vem.